A gente consegue se dar o ouvido? A gente consegue se ouvir? A resposta é, consegue. Tem uma vida interna dentro de você, existe uma vida que é a real, mas a maioria não usa, e tem uma vida externa. Temos costume de usar mais o externo, não o interno. Tu lembra que eu falei pra ti que eu tinha feito um curso, e o curso o cara falou assim algo bem interessante, que aquela voz que tem interna se chama subconsciência. E a subconsciência é a voz de Deus que tu não está ouvindo. Às Que na vezes, verdade tu precisa ouvir e tu vai por outro caminho. E aí tu fica, meu Deus, por que eu não segui aquilo que estava na minha geração de pensamentos? E aí, uma das coisas que esse cara falou nesse curso, que eu achei impressionante, ele falou assim, era Deus o tempo todo falando para ti e tu não escutou. Acontece direto com a gente. é uma grande realidade. Tu acha que as pessoas desistem de si mesmas, Erlan? A gente está vendo uma sociedade que as pessoas, por motivo... hoje, né, a gente está vendo um mundo que as pessoas estão muito depressivas, a gente está vendo um mundo que as pessoas estão muito ansiosas. Isso aqui que eu estou falando não é novidade mais. Isso é um fato. Eu tenho observado muito no meu dia a dia, inclusive de desespero. Aí é uma pergunta. Tu acha que as pessoas elas desistem de si mesmas? Júnior, na verdade, nós perdemos a chance de sermos reais, próprios. Quando? Quando começamos a nos conectar com outras pessoas. Mas eu acredito que se tivesse como conectar o indivíduo, a partir da hora que ele passa a ter discernimento com o mundo espiritual, provavelmente ele seria 100% real, antes de chegar na fase adulta. Ou seja, ele seria ele mesmo. Então, para pensar. Nós temos um sistema que conduz e dita a forma que devemos viver, que é esse sistema externo, que é essa vida externa. Então nós temos um grupo de pessoas que rege as normas de como viver. E a maioria de nós, e eu fui da grande maioria, buscamos soluções nas outras pessoas. A gente nunca para buscar a solução na gente mesmo, em Deus. A maioria das pessoas, elas acabam perdendo a chance de ser elas mesmas por acompanhar as normas do mundo, entende? Mas nunca é tarde. O tempo tem uma questão do tempo muito bacana. Quando você acorda, quando você desperta para essa realidade e percebe que você sim tem uma vida que ainda não tinha vivido ou não vive, é daí que começa a contar o tempo. Entende isso? Há 9 anos atrás eu entendi que eu poderia ser eu mesmo e comecei essa batalha, cara. Eu não posso falar para você que é algo muito simples, porque para mim não foi. Mas eu conheci pessoas que conseguiram mudar isso, tipo, em menos de 12 meses. Então, a grande maioria de nós perdemos a chance ou é nos tirado isso por vários fatores. Aquela questão que eu falei para você, a gente começa primeiro tendo contato com pessoas, para depois, alguns, buscarem conhecer a parte espiritual, celestial, que é a parte interna, que é a essência de Deus, que acaba sendo você mesmo. Sabe, um dos vídeos que me deixou, na verdade, impactado. Tu fez uma colocação nesse vídeo e tu botou as palavras nos seus lugares certos. Eu fiquei... Porque os teus vídeos, o que eu acho mais legal, ele põe a gente a refletir. Isso é fato. Não é porque tu é meu amigo há 14 anos que eu não possa aprender contigo de fato. Ou vice-versa. E aprender de verdade. E tem um vídeo que tu falou sobre Deus, prioridade ou necessidade. Aquilo bagunçou positivamente a minha cabeça. Porque o que tu fez com aquele vídeo, e é um vídeo legal da galera poder ver, tu falou exatamente o que é prioridade e necessidade. E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu achei muito interessante a tua conexão, botando as palavras nos seus lugares certos. Boa pergunta. Quando eu comecei a buscar esse conhecimento na técnica, porque existe conhecimento técnico, que é o que a grande maioria tem, conhecimento técnico sobre Deus. E existe conhecimento real. Quando eu comecei a buscar na técnica, as pessoas começaram a falar, olha, para você entender sobre isso, você tem que priorizar Deus. E beleza, tá tudo certo. Deus tem que vir em primeiro lugar, Deus tem que ser em primeiro lugar. E aí o Espírito Santo falou, cara,
Se você parar de priorizar Deus e colocar ele como necessidade, você vai parar de cair. O que cair? Um belo dia, eu todo forte na fé, firmado na fé em Deus, eu acordei, fui para minha torra de café e cheguei lá, percebi que estava faltando algumas coisas. Entende? Tipo, o carro quebrou, documento atrasou, e eu comecei a turbar com aquilo. Comecei a turbar com aquilo, e aí foi ficando estranho. Eu fiquei uns 40 minutos assim, me sentindo totalmente humano, total, 100% aqui, e a gente vai falar sobre isso depois, totalmente material. Quando veio aquele sentimento, falar, ei, calma, calma aí. Me torne sua necessidade, que muitas das coisas que você acha que te faltam, não vão faltar. E aí, meu irmão, a partir daí eu comecei a estudar. Entrei para dentro. E eu fui entender que a prioridade é você que elege. E isso você pode mudar a qualquer momento. Você pode eleger ali alguém, algo, né? Pode ser um trabalho, pode ser a empresa, um filho, a esposa, o esposo, assim, prioridade. Prioridade é aquilo que vem primeiro, né? Só que quando você olha para a necessidade, e eu vou te dar uma agora, por exemplo, esse ar que eu e você estamos respirando, ele é uma necessidade. Não tem como ficar sem respirar para sempre, né? Não para quem quer ficar vivo aqui na carne. Não tem como. E aí eu comecei a entender que Deus na minha vida, ele não pode ser uma prioridade. Prioridade pode ser qualquer outra coisa, menos Deus. Porque prioridade, eu vou agir com ele no primeiro momento, e aí, olha que interessante. A partir da hora que eu agir com ele no primeiro momento, eu vou passar todo o restante do meu tempo nas minhas necessidades. O dia tem 1.440 minutos. Normalmente falando, nós dormimos mais ou menos 480 minutos. Sobra 960 minutos. Então, se eu levantar de manhã, olha a lógica, acreditar que estou com Deus é simplesmente abrir uma Bíblia ou fazer uma oração e partir dali, deixar Deus lá, guardadinho, porque a maioria tem Deus dentro da Bíblia. Deixar lá Deus guardadinho, vou gastar lá. Vamos supor que eu pego desses 960 minutos ativos, que é o normal até eu dormir, vamos supor que eu gasto lá 10 minutos, 5, 15, 20, sei lá, e todos os minutos restantes eu vou gastar com coisas, com as necessidades. Então eu resolvi, através dessa clareza, fazer o contrário, cara. Esquecer essa prioridade de Deus e colocar ele dentro dos meus 960 minutos, que é o que eu tenho normalmente. Então, sim, enquanto eu não entender que Deus tem que ser uma necessidade na minha vida, eu vou ser aquele crente que cai. Aquela pessoa que está baseada numa fé falsa. E a partir da hora que você define isso e passa a colocar Deus de verdade em tudo que você faz, em tudo que você mexe, você começa a ter uma leveza de vida que você não tinha. Então, sim, Deus é uma necessidade, não uma prioridade. E isso mexe muito com um fator extremamente importante, que é o comportamento, né? A gente chega à conclusão que quando tu fala que é necessidade e tu começa a viver essa necessidade, vai te criando um comportamento. Porque você, na verdade, começa a ter segurança naquilo que você faz. Seja grande ou pequeno, simples ou, sei lá, glorioso. Isso é indiferente.